Olá, aluno. Então vamos para o nosso slide show sobre controle de qualidade, tá? A ideia dessa aula é que eu passe alguns conceitos relacionados ao controle de qualidade e na medida que eu vá fazendo isso, vai aparecendo alguns slides aqui. É bem interessante, algumas amostras, né, do que eu estou querendo é, referenciar e isso gera aprendizado para você, tá? Essa basicamente é a ideia dessa aula aula slide, digamos assim, tá? Aula imagem, né? Porque não é um slide convencional, não tem um texto. Você só vai ver imagens aqui passando para fixar aí o seu entendimento. Então a gente vai falar hoje sobre controle de qualidade, tá? Primeiro eu queria frisar que existe uma diferença enorme entre controle de qualidade e gestão da qualidade, tá? Quando a gente fala em gestão da qualidade, a gente está falando no macro. A gente está falando, por exemplo, em seguir procedimentos, em ter metas, objetivos. A gente está falando do gerenciamento organizacional, envolve todas as áreas. O controle de qualidade, não. O controle de qualidade ele é muito direcionado para a inspeção final de processo, inspeção final de linha. Então, por exemplo, se você pegar uma indústria de alimentos, por exemplo, que produza macarrão, vai sair lá aquele pacotinho de macarrão, né? Onde alguém vai pegar uma amostra daquele pacotinho e vai fazer uma análise daquele macarrão, da embalagem, da selagem da embalagem. Então, isso é controle de qualidade, tá? Então, o que a gente vai falar aqui agora é justamente isso, controle de qualidade dessas saídas, o monitoramento dessas saídas de cada processo, com foco na inspeção do processo, controle de qualidade, tá? E para começar a falar sobre isso, eu queria começar a tratar com vocês a respeito de infraestrutura. Para que eu faça uma inspeção de qualidade, eu vou precisar, né, primeira coisa, de um espaço físico para isso, tá? Esse espaço físico ele pode ser o que muito, né, em muitos casos é um laboratório, tá? Mas não necessariamente é assim. Muitas vezes você tem indústria metalúrgica, por exemplo, basta uma mesa lá no final da produção, onde a pessoa tem uma trena para inspecionar lá, né, o produto que está saindo, o produto acabado, produto já confeccionado, tá? Bom, então é necessário nessa estrutura que seja definido um layout. Se for pontos na produção, onde é que vai ficar localizado esses pontos para fazer a inspeção? Eu tive a oportunidade de visitar uma empresa que produz latinhas de refrigerante, latinha de cerveja, latinha de alumínio, e eles tinham esses pontos que ficavam alocados ao longo da produção. Então, eles racionalizavam o espaço dele dessa forma. Se você tiver um laboratório fixo, for, por exemplo, a indústria química, então, dentro do laboratório, como é que vai estar orientado, né, o layout desse laboratório? Em U, vai ter uma bancada no meio do laboratório, os equipamentos de segurança, eles estão bem alocados, então tudo isso é necessário ser visto, digamos assim, nessa infraestrutura. E essa infraestrutura precisa ser mantida para garantir esse controle, tá, gente? Por quê? A 9001, por exemplo, o foco dela é qualidade do produto, qualidade do serviço, tá? Ainda. Tem os stakeholders, mas o foco principal é esse. Então, o laboratório, o controle de qualidade, ele ganha uma atenção especial nesse processo, tá? E seguindo, será necessário, talvez, dependendo do laboratório, uma definição de uma temperatura específica. Alguns ensaios, algumas análises de controle de qualidade é requerido que aconteça em tantos graus Celsius. Então, sendo assim, é importante que tenha um sistema de refrigeração e que isso seja monitorado, tá? Então, tem um termohidrômetro que você pode colocar lá no laboratório e na parede, seja lá onde for, e esse termohidrômetro ele é utilizado para monitorar. Muitos laboratórios, inclusive, usam uma planilhazinha para checagem. Vai lá e, ó, tal horário estava em tal temperatura, para garantir, assim, que realmente os ensaios estão sendo feitos naquela temperatura, tá? Umidade permitida. Além da temperatura, alguns ensaios precisam ser realizados numa umidade, 80% de umidade, 90% de umidade ou menor que isso. E quando você tem uma umidade maior, você não pode fazer um ensaio, tá? Essa umidade também pode ser medida pelo termohidrômetro. Então tem lá um equipamentozinho e vai ter uma planilha lá para acompanhar, tá? Equipamentos adequados. É necessário que você tenha os equipamentos que serão requeridos para o tipo de inspeção. Então, por exemplo, se você pode precisar de um cromatógrafo, então o seu laboratório vai precisar que exista lá disponível esse equipamento. Você vai precisar de um medidor de umidade para a amostra.
Então você vai precisar ter lá aquele equipamento. Seja lá o equipamento que você necessite, ele tem que estar disponível. Muitas vezes, esses equipamentos, eles precisam estar em duplicidade, tá? Por que em duplicidade? Porque quando você manda calibrar um, aí você vai e tem o outro para usar por enquanto, tá? Gente, quando a gente fala também em equipamento adequado, é porque é o que acontece. Tem muitos equipamentos de inspeção que eles são usados para um fim, tá? Porque aparentemente pode isso acontecer, mas na verdade não pode. Vamos dar um exemplo bem prático. Medir espessura de chapa. Muita gente usa o paquímetro para medir espessura de chapa. Vejam só, a chapa, ela tem umas rebarbas na ponta. Se você usa o paquímetro, existe uma tendência muito grande de você ter um resultado não legal. Por quê? Porque aquelas rebarbas da chapa, elas vão te dar um falso resultado. Então é interessante que você use o relógio comparador. Então você tem lá a chapa, o relógio vai e abraça a chapa. Assim, ó, abraça a chapa. Então assim eu tenho um resultado maior. Então eu preciso ter o equipamento adequado para a minha inspeção, tá? Não pode ser qualquer tipo de equipamento, não. Equipamento não, tá? Equipamento adequado e todos os equipamentos necessários, tá? Bom, EP6 e EPIs. Equipamento de proteção individual, precisa ter. Se for precisar de luva, se precisar de bata, se precisar de máscara, você vai precisar ter isso disponível no laboratório, tá? Na inspeção. E você vai precisar também de EPC, que é equipamento de proteção coletiva. Extintores, uma capela para manuseio de ácido, seja lá o que for. Então, tudo isso tem que estar disponível, tá? Na infraestrutura do seu laboratório, para que você possa executar a devida inspeção, tá? No que tange a gestão, é fundamental que o controle de qualidade ele possua um organograma definido. O organograma que diga o quê? Quem é o chefe do laboratório, que decida lá, que tenha escrito lá, quem é sei lá, o supervisor, quem é o analista, quem tem responsável pelo quê. Então, esse organograma que diga, né, assim, naqueles quadradinhos, vocês lembram disso, que quem é chefe de quem. Vocês podem, inclusive, se quiser visualizar alguns organogramas, vocês podem pesquisar no Google organograma e vocês vão visualizar vários modelos. Agora vai aparecer um slide aqui, ó, que eu vou botar para vocês aqui, certo? Bom, definir a capacitação necessária, tá? Qual é o treinamento que é requerido, por exemplo, para um analista para que ele possa exercer a atividade de inspeção? Isso tem que ser definido, tá? Por exemplo, tem que ter um treinamento na autorização do equipamento, tem que ter um treinamento relacionado a determinado método, tá? O sequenciamento de método. Então, quais são os treinamentos? Ele precisa de integração? Qual é a sequência de capacitações que ele precisa passar para estar habilitado para realizar aquela inspeção? Então, é necessário definir essa capacitação que é necessária, tá? Método de monitoramento. Ou seja, vai existir um coordenador, vai existir um supervisor. Joia. Mas como é que vai ser feita essa checagem dele para saber se tudo está acontecendo de acordo com o que foi planejado? Se os planos de amostragem estão sendo seguidos, se os procedimentos estão sendo seguidos, se os equipamentos estão sendo utilizados. Então tem que existir uma forma de monitorar se a inspeção ela está acontecendo dentro da organização, tá? Lembrando o seguinte, ó, inspeção ela pode ser de matéria-prima, ela pode ser inspeção de produto acabado e ela pode ser inspeção de produto em processo, tá? Produto ou serviço. A diferença de inspeção de produto para serviço é que produto você está mais direcionado às características de um produto, sei lá, de um refrigerante, de uma régua, de um mouse, o que você produzir, tá? No que tange a serviço, são os critérios que foram definidos para o serviço. Então, o serviço tem que ser executado conforme o critério pré-estabelecido. Mas eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, tá? Então, o método de monitoramento definido. Ambiente externo, ou seja, como é que isso vai ser conduzido se a inspeção for realizada fora do ambiente, também no que tange a nível de gestão, com organograma, capacitação. Aí eu posso fazer uma referência à Petrobras, por exemplo, que ela utiliza geralmente algum gestor ou um analista para monitorar nos seus fornecedores a execução, por exemplo, de uma peça, a execução de um serviço específico. Então, ela não inspeciona dentro das suas instalações, ela inspeciona no ato da fabricação do fornecedor. Isso acontece, tá? Isso é possível. Bom, métodos.
Plano amostral. É fundamental que, baseado na regra de amostragem, existe uma NBR específica para isso, tá? Que essa NBR, ela dita a quantidade de amostras, tá? Que são necessárias para que seja considerado válido, com um certo grau de precisão, tá? Ou seja, com um erro baixo, a, a, a amostra, tá? Na prática, o que é que ela verifica? Lembrei aqui, eu tava querendo lembrar, viu, gente? Que eu não vou dar pausa, não, vou gravar esse vídeo direto. Plano de amostragem, NBR 5426. Não esqueçam disso aí, tá? Questão de prova de final de módulo. NBR 5426 é a NBR que fala sobre plano amostral. O que é que você vai ter lá no plano amostral? Vai ter as quantidades que devem ser coletadas para que você tenha aquela precisão de 90%, de 95%. Por quê? Estatisticamente falando, imagina uma linha de produção, vou voltar lá para o macarrão. Está lá produzindo macarrão. A pessoa, o laboratorista vai inspecionar todo o pacote de macarrão? Não, ele não vai. Ele vai fazer isso baseado numa amostragem. E essa amostragem que ele vai fazer, ele vai utilizar essa norma que eu acabei de falar como referência. Se ele pegar X quantidade, ele vai ter uma precisão de 99%, porque aquela quantidade se refere ao todo. Percebe? É como se fosse pesquisa, por exemplo, Vox Populi, para presidente da República, para prefeito. Eles não fazem isso, eles pesquisam algumas pessoas e eles chegam àquela conclusão que o candidato tem tantos por cento do voto. É a mesma coisa. Se ele começa a mostrar alguns produtos na saída da produção, se ele seguir aquela quantidade necessária, ele vai chegar à conclusão que tem um índice de conformidade de tanto baseado naquela amostra que ele coletou, tá? Então, esse plano amostral vai conter isso. Outra coisa, você pode enriquecer seu plano amostral, tá, gente? Lembrando o seguinte, essa norma que eu acabei de falar, ela é da NBR. Então você vai precisar converter ela num procedimento próprio, interno da organização, que defina essa amostragem. Você pode enriquecer como? Eu trabalhei numa empresa, a gente recebia Big Bag, tá? E a gente fazia análise daquela matéria-prima. A gente corria o risco de ter problemas com isso se a gente começasse a tirar amostras de cima do Big Bang. Então a gente tirava de cima, tirava do meio e tirava de baixo do Big Bang. Então a gente fazia uma amostragem bem, vamos falar seleta, mas difforme assim, para poder pegar vários pontos. Usina de cana-de-açúcar, por exemplo, é outro exemplo. Quando o tremião ele chega na boca da usina, vem uma sonda, e essa sonda muitas vezes é uma sonda vertical. E ela está inclinada, ela tem uma inclinação. Quando ela entra no caminhão, ela pega vários pontos do caminhão, tá? Então, isso faz com que ele tire uma amostra lá de baixo, uma amostra do meio, uma amostra de cima. Então, quanto mais você conseguir mesclar na hora da coleta, melhor, tá? Então, seu plano de amostral ele pode ser enriquecido se você fizer isso, fizer essa amostragem difusa, assim, tá? Isso você vai incluir no seu mapa de coleta. O mapa de coleta vai dizer os locais de coleta, vai dizer as quantidades a ser coletadas e vai dizer o ponto que deve ser coletado, tá? Esse mapa de coleta geralmente fica disponível para o laboratorista, ou pode ficar lá próximo do próprio local da coleta. Aí vai ficar a cargo da organização definir isso, tá? Procedimentos e métodos. Para cada inspeção de produto, é necessário que haja um procedimento que diga como deve ser feita a inspeção. Se eu quiser, por exemplo, pedir a gramatura de um biscoito, eu vou pegar 5 biscoitos, colocar numa balancinha, pesar lá, aí vai sair o resultado, eu vou anotar o resultado. Pronto. Essa sequência de atividades convém que ela esteja descrita num procedimento. Tá? Às vezes, tem algumas variáveis que o procedimento ele se imune de barreiras para que elas não ocorram, porque pode afetar o resultado. Então, tudo isso vai estar contido no procedimento, tá? Nessa instrução. E a coisa mais importante, definir critério de aceitação. Gente, eu não posso aprovar um produto sem a definição desses critérios. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui com um pincel, tá? Um marcador de texto. Esse marcador de texto, ele tem uma altura específica, ele vai ter uma altura, ele vai ter uma largura aqui, tá?
e ele vai ter a cor, né? Então, isso são critérios. Aqui, sei lá, 10 centímetros, a espessura 2 milímetros, 20 milímetros, não sei. Quando eu defino esses critérios, eu vou checar, tá? Para saber se esses critérios foram atendidos. Porque se não tivesse sido atendido, isso é um produto não conforme. Então, deve existir a definição desses critérios. E a definição formal desses critérios. Tem que estar lá em algum documento dizendo quais são os critérios de aceitação para aquele biscoito, para aquela bolacha, para aquele produto químico, seja lá o que for que você estiver inspecionando, tá? Então, a definição de critério de aceitação é fundamental na inspeção. Tratamento de produto não conforme. Caso um produto, caso esse marcador de texto, como eu falei, ele esteja não conforme, o que eu vou fazer com ele? Eu vou jogar fora? Eu vou retrabalhar ele? Eu vou precisar destruir ele? O que eu vou fazer com ele? Então, eu vou precisar definir isso. Eu vou precisar identificar, segregar numa área para que ninguém venda ou para que ninguém utilize isso. Isso tem que estar bem claro, tem que estar bem definido. Como é que eu vou tratar esse produto não conforme? Inclusive, a ISO 9001 exige um procedimento de tratamento de produto não conforme. Tá? Outra coisa importante em controle de qualidade: registros obrigatórios. Registro de inspeção é fundamental. Seja caderno, seja no computador, seja em tablet. O pessoal da construção civil está usando muito hoje tablet. Então vai lá para a obra, começa a inspecionar a obra e começa a colocar lá no seu tablet, tá? O resultado daquelas inspeções que foi feita. Tá? Então esses registros são necessários para comprovar que seu produto ou serviço ele está de acordo. Então esses registros são obrigatórios. Tá? Ele é uma bússola, ele tem que ser uma bússola para o processo. Não há por que você ter um controle de qualidade criado, ou seja, ativo dentro da sua organização, se ele não servir para orientar, para dar um norte para a sua produção. Tá? Então, a comunicação dos resultados é fundamental. O que eu estou querendo dizer? Imagine numa grande fábrica em que a cada uma hora é produzido, sei lá, 50 toneladas. E o controle de qualidade ele é só for liberar essa produção para a expedição. O laboratório, ou seja, o controle, né, ele vai precisar comunicar a produção. Dizer, ó, tá tudo bem, tá tudo de acordo, né? Às vezes usa rádio, e aí? Pode continuar produzindo. Ou então vai chegar um momento que ele vai dizer assim, ó, para de produzir, que deu problema aqui, tá fora do especificado, vamos rastrear os produtos aí que já foram produzidos, alguns já foram enviados, vamos fazer um recall, seja lá o que for. O problema que for encontrado na inspeção, ele deve ser relatado para a produção. Isso não pode deixar de ocorrer de maneira alguma. Por quê? Porque senão você perde a ideia, o objetivo, a função principal. Muitas organizações criaram um controle de qualidade no começo para registrar os resultados. Está aprovado, está reprovado. Mas isso por si só não gerava nada, nenhum benefício para a empresa em si. Porque já que já tinha acontecido, não ia fazer o que agora? Não podia fazer mais nada. Tinha que. Agora já era, né? Tinha que. Já perdeu, digamos assim, né? Então, esse tipo de controle de qualidade, ele não era muito bem visto, tá? Incluindo, como eu falei antes para vocês, tem produto, tem matéria-prima, tem produto em processo, tem produto acabado. A inspeção mais cara de se encontrar um problema é o produto acabado. Por quê? Matéria-prima, às vezes você consegue devolver o produto, falar com o fornecedor. Produto em processo, muitas vezes pode ser retrabalhado. Agora, produto acabado, não. Então, assim, dentre todos os tipos de inspeção, matéria-prima, em processo e acabado, a que é menos onerosa para a empresa são matéria-prima e processo. Tá? A acabada é um belo de um filtro para não deixar que isso aconteça, isso não chegue no cliente. Ótimo, o resultado é muito bom. Mas, estrategicamente, para a organização, talvez seja mais conveniente a matéria-prima e o produto em processo. Tá? Lembrando que tudo que eu falei até agora, gente, laboratório, regra amostral, isso é aplicado para tudo isso, tá? Para matéria-prima, para em processo, para produto acabado, tá? Agora, a ênfase é quem vai dar, no caso, é a organização. Bom, vamos falar agora de melhorias no controle de qualidade, tá? Como é que eu posso melhorar o controle de qualidade da organização, ou seja, da empresa? Primeiro,
Quantificação de atividades. Olha, quanto mais atividades, eu estou me referindo, no caso, a tempo gasto, tá? Dentro do laboratório. Tempo que vai levar para fazer aquela análise, fazer uma cronoanálise das atividades de cada um dentro do laboratório, para entender qual é a necessidade real de quantidade de mão de obra, de funcionários. Eu vou precisar de 3 analistas, de 4 analistas. Por quê? Essa quantificação de atividades alinhada, bem ali, ó, juntinha com a necessidade real, tá? Com a quantidade de horas disponível real de cada colaborador. Para que eu não tenha um excesso de mão de obra disponível para uma quantidade de atividades pequena, tá? Então, isso tem que estar alinhado até para reduzir custos para a organização. Então, quanto mais eu fizer isso, melhor. Outro, redução do volume de análises. Vejam bem. Eu queria voltar no tópico anterior. Veja só, nessa quantificação de atividades, vale salientar o seguinte. Quanto mais tecnológico eu for, quanto mais eu conseguir substituir a mão de obra, melhor e mais rápido. Se eu tiver um equipamento que ele faça aquela análise sem que seja requerida uma titulação, menos tempo eu vou requerer para aquela análise. Então, quanto mais tecnológico eu for, quanto mais investimento em estrutura eu tiver, melhor, tá? É bom que fique claro isso. Redução no volume de análise. Muitos acham que melhoria contínua é aumentar a amostra. Vou aumentar. Então analisava 5, vamos analisar 10, vamos analisar 20. Agora, não é assim, tá? Seguindo o método amostral, quanto menos análise, melhor. Claro, sem tirar o nível de precisão que eu preciso. Por quê? Pessoal, muitas vezes os ensaios precisam de reagente. Muitas vezes os ensaios necessitam de destruição da amostra, tá? Eu vou fazer aquela inspeção, só que eu vou ter que abrir, por exemplo, ou cortar o produto no meio. Aí, então, eu vou ter que destruir. Destruir é perda, certo? Então, é necessário que eu reduza o volume de análises e não aumente, tá? Eu devo investir também em garantia de resultados, ou seja, garantir que meus métodos, que meus equipamentos, que meus colaboradores estão executando as atividades da forma adequada. Para isso, eu posso fazer internamente ensaios intralaboratoriais ou interlaboratoriais, comparando o resultado de alguns analistas. Peço para 3 fazer e verifico se os 3 foram aprovados, né? Ou posso pegar um laboratório que eu conheço, que seja talvez do mesmo grupo, mandar uma amostra e checar se eu estou inspecionando e se está batendo ali o meu resultado com o resultado dele, tá? Então, isso é investir em garantia de resultado. Muita gente está partindo para a contramão, está enchendo o laboratório de gente, está aumentando o volume de análises ou de amostras, quando não é assim, certo? Então, investir na garantia de resultado é isso. Inovações tecnológicas, tudo que você tem de novo aí no mercado com relação à tecnologia, laboratório de embalagem, medidor de COF, automar eletrônico, seja lá o que for, o que você tiver de novo, de inovação, que possa reduzir a mão de obra, melhor, tá? Isso é melhoria contínua, tá? Conduzir programas de qualidade. Aí aqui é o que eu acabei de falar antes, que está relacionado muito à questão do programa interlaboratorial, programa interlaboratorial, que isso vai validar o resultado das análises, porque eu vou ter uma comprovação interna e uma comprovação muitas vezes externa, tá? Então, controle de qualidade, quando a gente fala em controle de qualidade, a gente está se referindo a todas essas práticas que eu acabei de conversar aqui com vocês, tá? Para garantir que a execução seja feita da forma mais correta possível. Porque uma falha no controle de qualidade pode causar problemas enormes. Inclusive levar a recall. Vamos dar um exemplo. Não posso falar o nome, mas tem uma empresa de carro muito conhecida que tinha um carro que ela confeccionou que estava com um sistema de guilhotina. Você ia mexer na cadeira, aí o que acontecia? Torava o dedo da pessoa, certo? Então tinha um mecanismo que estava com problema e na hora que ela ia puxar a cadeira para trás, partiu o dedo da pessoa, tiveram que fazer um recall, recolher esses carros no Brasil inteiro, tá?
Outro, pílula de farinha, pílula concepcional de farinha, muitos anos atrás aconteceu isso também. Foram produzidas, estavam com problemas, foram para o mercado e não teve efeito. E muitas mães engravidaram porque estavam tomando um placebo, digamos assim, né? Um medicamento que não tinha efeito. Então, o controle de qualidade é uma das áreas mais importantes, se não a mais importante, para evitar que o cliente tenha uma impressão ruim, para evitar reclamações de clientes. Tá? É, é muito convencional que, na medida que você comece a perceber no controle de qualidade que existem muitas reclamações de cliente, que existe muito questionamento, o seu método, a sua amostragem talvez não esteja sendo, não tenha sido definida de forma satisfatória. Aí, para esses casos, sim, talvez valha a pena você aumentar a quantidade de amostras, né, da sua inspeção, e vale a pena checar os métodos para entender se está sendo satisfatório. Porque o controle de qualidade, como eu falei, é um filtro final. Se passou dele, caiu no cliente. Se caiu no cliente, é porque ele está falho. Tá? E se a gente pensar num filtro, pensar numa peneira, por exemplo, as malhas, né, não podem ser muito. O diâmetro não pode ser muito grande. Se for muito grande, vai passar coisa ali na peneira. E não pode passar. Tem que ficar presinho lá na peneira para que depois você avalie. Tá? Vale salientar também o seguinte: os registros do laboratório, muitas vezes, eles são imprescindíveis para vocês analisarem o comportamento da produção. Aonde é que a produção está errando ou está falha? O que eu estou querendo dizer? De repente você pega lá seu relatório de inspeção e começa a ver que tem muito problema relacionado a granulometria. Um grão está saindo muito grosso. Aí o que você vai estudar? Qual é a fase da produção que é responsável pela gramatura do grão? Certamente a falha está lá, está direcionada lá. Aí você faz um Pareto e você chega à conclusão, ou seja, chega à causa raiz do problema. Tá? Então, assim, basicamente é isso, tá? Em controle de qualidade. Vocês assistiram aqui os slides, tá? É fundamental que vocês façam os exercícios para que a gente possa validar a carga horária do referido módulo do curso, tá? O exercício vai estar disponível aqui. A gente vai deixar também alguns modelos de formulário de inspeção, registro de produto não conforme, tá? Que é fundamental. E vocês abram esses documentos e visualizem. E a gente vai deixar também um procedimento de inspeção, um mapa de coleta, tá? Além disso, você teve aí ao longo dessa aula vários slides aí que foram sendo apresentados para ilustrar como é que isso funciona na prática, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo módulo.